Então vamos lá, estamos em Gênesis 26, né? Já em Gênesis 26, quase chegando, ainda falta um pouquinho, mas nós chega lá. Vamos lá, Gênesis 26, versículo 1 diz o seguinte: houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 3: mora nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Pois a ti é a tua descendência, darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas as estrelas da terra. Darei todas essas terras. Por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar, perguntando-lhe os homens do lugar acerca de sua mulher. Disse: é minha irmã. É minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher. É minha mulher. Versículo parte B. Para que dizia ele: não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque é muito formosa. Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu que Isaque estava acariciando a Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Assim Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer um que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra. E no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor abençoava. Só marcar aqui. Ih, peguei outra caneta. Marcar aqui também, peraí. Aqui. 13. Engrandeceu-se o homem e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus invejavam. Esse aqui é o problema de ter muitos bens. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso que nós. Olha. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Tornou Isaque a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhe havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. Os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso chamou de Sitna. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote. E disse: agora o Senhor nos deu lugar, e crescemos nessa terra. Depois, Reobote, crescemos
Descemos nessa terra. Versículo 23. Depois subiu dali a Betseba. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu sou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, o meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerar com Alsate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. Disse-lhe Isaque: Por que vieste a mim, visto que me odias e me expulsaste do vosso meio? Respondeu eles: Temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, perdão. A caneta caiu. Faça-nos aliança contigo, que nos não fará mal, como nós não te temos tocado. Mas te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Bendito do Senhor. Bendito do Senhor. Cadê? Aqui. Versículo 30. Então Isaque lhe deu um banquete, e comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada e juraram de parte a parte. Só liberar o irmãozinho aqui. A Eva Jane. E neste mesmo... então despediu-lhes e foram em paz. Versículo 31, perdão. Levantaram-se de madrugada e juraram de parte em parte, então Isaque despediu e foram em paz. Versículo 32. Neste mesmo dia, vieram os servos de Isaque e deram-lhe notícia acerca do poço que tinha cavado, dizendo-lhe: achamos água. E ele chamou o poço de Seba, pois isso até o dia de hoje o nome daquela cidade é Betseba. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beri, Eteu, e Betsemate, filha de Elon, Eteu. Elas foram para Isaque e Rebeca uma madrugada de espírito. Amargura de espírito, perdão. Foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Ok. Vamos lá. Comentar um pouco sobre o capítulo 26. Nós vemos algumas coisas bem curiosas aqui, inclusive que se repetem. Né? Deus volta a reafirmar para Isaque, né, a promessa que fez a Abraão. Né? Deus retorna aqui para Isaque, relembrando e principalmente apontando o caminho, propósito e destino de Isaque, que Deus comissionaria ele uma nação que seria muito grande, né? Como foi. E a gente vê aqui no versículo inicialmente questionando a vontade, né, e tal, mas Isaque realmente volta e obedece ao Senhor e se coloca nesse propósito. Só que nós vemos também um Isaque que repete o mesmo erro do pai, né, o mesmo erro de temer pela vida, né, e colocar a sua mulher, né, como uma irmã. Né? Então, assim, os erros dos pais muitas vezes serão repetidos pelos filhos, né? Principalmente muitas coisas que se agregam, inclusive a gente até falou, não sei se a gente falou a respeito disso ou se eu ministrei algum discipulado, mas tudo que você faz hoje, né, ela tem uma resposta para a vida do seu filho, né, para a vida dos seus filhos. Eles vão com certeza repetir os mesmos problemas, ou terão também os talentos que foram adquiridos, ou terão, né, por exemplo, eu que sou músico, a probabilidade de meu filho ser músico também, né, ela é grande pelo fato de ser músico, aquilo que eu construí, né, a probabilidade de eu continuar num pecado, né,
e não corrigi-lo, a probabilidade é grande do meu filho também ter o mesmo pecado. E Abimeleque, que já era passado na casca do alho, entendendo, né? Acredito, inclusive, que não foi por acaso que ele viu, mas foi Deus que o direcionou, assim como a gente viu, né? Um pouco lá atrás. Ele viu e mostrou e começou a apontar e reconhecer Isaac, né? E deu ali uma proteção, uma blindagem a Isaac, falando que Deus era com ele e que ninguém poderia tocar em Isaac. Acredito que a partir desse momento, né, Isaac entendeu o verdadeiro propósito e principalmente que ele não precisaria ficar como um covarde, assim como seu pai ficou. Repetiu isso 2 vezes, né? Abraão. Ele não precisava porque o Senhor ia cuidar e cuidou, né? E assim a sua família cresceu abundantemente, ao ponto que o próprio Abimeleque intervir e falar assim, olha, a sua herança chega maior do que a nossa, então chega o ponto de realmente não dar um poder contra o outro, porque conflita, né? Tem os conflitos de interesse. Então, Abimeleque entendendo que Isaac era, né, um homem de Deus, aquilo que veio para executar um propósito, inclusive através da vida de Abraão, ele dá essa direção e assim Isaac volta para Gerar, fica na terra de Gerar, e ali, né, tem seus filhos e filhas e começa a construir a sua riqueza de uma forma tão grande e assustadora que chega. Esse é o problema que eu falei lá no versículo 14, né? Pois possuías e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ao ponto dos filisteus, né, o outro povo, invejar o tamanho do crescimento, né, assombroso que Isaac tinha, né? E assim começar a enterrar os poços que o próprio Abraão tinha, porque eles acreditavam, né, que a herança e a bênção do Senhor estava sobre os poços, né? Mas a gente vê claramente que não era sobre porque Abraão fez, Abraão, né, estabeleceu, por isso a herança, sim, tem uma herança sim, né, de Abraão constituiu tal, mas a bênção estava sobre Isaac, assim como estava sobre Abraão, né? Poderia, igual os pastores reclamavam, abriu um poço, teve contenda, reclamou, nome no poço, próximo. A bênção não é o poço, a bênção somos nós, né? A bênção está conosco, não é o lugar. Isaac viu isso nos primeiros versículos, não é o lugar, não é o Egito, é aonde Deus colocou, né? É aonde e aquilo que Deus nos comissionou. No caso de Isaac, ele já tinha essa promessa, essa vamos dizer assim, promessa do Senhor, mas também um propósito estabelecido através da vida do seu pai. E isso, né, se concretiza no filho. Agora, o filho dando continuidade. Inclusive, o crescimento de Isaac tão grande que até os próprios inimigos vinham, né, falar com ele, assim que for os versículos restantes, falando, olha, né, não temos nada contra ti, nós sabemos que Deus é contigo, né? O próprio inimigo reconhecendo, falando, nós sabemos que Deus é contigo. Então, que a gente não tenha problema, porque eu tô achando, né, claramente eles falaram assim, olha, eu tô achando que o seu crescimento será tão grande que uma hora você vai nos engolir, né? Então, era melhor um amigo inimigo do que, né, 2 inimigos. Então, Isaac continua isso e a gente não vê no ponto final, mais uma vez, o Esaú, a descendência de Esaú gerando e dando problema, né? Justamente por tudo, né? Aquilo que a gente já acompanhou, já ia acontecendo, mas é isso que o capítulo 26 fala e principalmente mostra, né, algumas coisas curiosas da vida de Abraão em Isaac, né, e o crescimento assombroso e a prosperidade que Isaac tinha, revelando que não era
simplesmente uma estrutura financeira, mas era a bênção que o Deus tinha concedido pelo fato de Isaac estar na dependência dele. Amém? Alguém quer comentar, acrescentar? Pastor Ailton? A gente vê a promessa de Deus se cumprindo, né? A descendência de Abraão, e o filho da promessa, né? Isaac. E isso se cumpriu, né, na vida dele. E também a questão de omitir, né, sua esposa, isso aí gera uma consequência, né? Até então que o rei entendeu que poderia ser amaldiçoado, ele entendeu isso, né? E aí fez com que abrisse a prosperidade para ele, né? E chegou o momento dele ter que se apartar, né, naquele lugar devido à sua riqueza, né? Mas isso era a promessa do Senhor sobre a vida dele, né? De Isaac. Então é muito interessante, né? E a questão também de Isaac ter levantado um altar, né? Isso é demonstrar a grandeza de Deus, né? E o reconhecimento de Deus, né? Nos poços, o último poço que ele abriu ali, ele aí chamou o nome Rebote, né? Ele levantou o altar em agradecimento ao Senhor, né? Isso, bem interessante, bem comentado. O pastor Ailton, inclusive, falando na última do Hellbot, né? Hellbot significa amplitude, né? Alargamento. Aquele momento o Senhor tinha trago isso, né? Essa amplitude, esse alargamento. Por isso quando, né, fala assim, Deus te dará o Hellbot, né? O ano do Hellbot. A gente vê muito nas igrejas. Na minha mesa tem muito disso, né? Mas Deus trazendo justamente isso, né? Alargando as tendas, alargando, né? Dando mais domínio de campo, né? Amém? Alguém quer comentar? Acrescentar? Tem alguma dúvida? Amém. Glória a Deus. Aí hoje a gente já falou. Então bora pro 27, né? Deixa eu ver que horas. Não, dá tempo. Tranquilo. E vamos lá. Vamos pro 27. Quando Isaac estava velho, seus olhos se enfraqueciam de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho. Ele disse, meu filho. Respondeu ele, eis-me aqui. Disse-lhe o pai, agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanhe para mim uma caça. Fazei-me um guisado saboroso, como eu gosto, e trazei-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Versículo 5. Ora, Rebeca esteve escutando quando Isaac falava a seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouve o teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo, traz-me uma caça, fazei-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois o filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho, traz-me lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Depois, leva-o ao teu pai, para que ele o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. E Jacó era liso mesmo. Versículo 12. Pode ser que meu pai me apalpe e serei a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição, não bênção. Disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição.
somente obedecei a minha voz, e vai e traz a mim. Então ele foi, tomou e os trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois que Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do seu pescoço. Então pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Ele veio a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te agora, assenta-te e come a minha caça, para que me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é que tão depressa o achaste, meu filho? Filho meu. Respondeu ele: O Senhor, teu Deus, a mandou a meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te, pois, para que eu te apalpe e veja que és meu filho Esaú ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Pai é pai, né? Não tem como. Seu irmão de Esaú. Ele não reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas. Ele não o reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas, com as de Esaú, seu irmão. E o abençoou. E lhe disse: Tu és meu filho Esaú. Respondeu ele: Sou. Então disse: Fazei chegar isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho e te abençoe. E assim fez, e ele comeu, e trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Aproxima-te agora e beijai-me, meu filho meu. Ele se aproximou e beijou. Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaque o abençoou, dizendo: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te dê o orvalho do céu e da gordura da terra, e da abundância de trigo e de mosto. Sirva-te povos e nações, e encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvam a ti. Malditos sejam os que amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Depois que Isaque acabou de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada. Fez assim ele um guisado saboroso, e trouxe a seu pai e dizia: Levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoe. Perguntou Isaque, seu pai: Quem és tu? Respondeu-lhe: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e trouxe a mim? Eu comi de tudo, antes que tu vieste, e abençoei, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, brandou com grande e amargo brado, e disse a seu pai: Abençoei-me também a mim, meu pai. Disse-lhe Isaque: Veio teu irmão, com sutileza tomou a bênção. Disse Esaú: Não chama ele com razão Jacó, visto que já 2 vezes me enganou. Tomou-me o direito de primogenitura e agora tirou a bênção. Disse ainda: Não reservaste a bênção alguma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eu o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servo. E de trigo e de mosto o tenho fortalecido. O que, pois, porém fazer para ti, meu filho? Por ti, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. Abençoe também a mim, meu pai. Levantou Esaú a voz e chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: A tua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto.
Pela tua espada viverás, e os teus irmãos servirás. Mas quando te tornarás impaciente, sacudirás o jugo o teu pescoço. Notando aqui. Canta lá. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo: os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei a Jacó, meu irmão. Quando essa palavra de Esaú, seu filho mais velho, chegaram aos ouvidos de Rebeca, ela mandou Jacó, seu filho mais moço, e mandou chamar: Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se te matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Quando a ira do teu irmão se desviar de ti, ele se esquecerá do que lhe fizeste. Mandarei trazer-te de lá, porque eu perderia meus 2 filhos num só dia? Então disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Eté. Se Jacó tomar mulher dentre as mulheres de Eté, tais como estas, dentre as minhas filhas dessa terra, de que me servirás a vida? Ok, capítulo longo. Mas aqui nós vemos novamente a trama de Jacó, né? Jacó, desde o início, como enganador, e já prescrito pelo próprio Deus a respeito do que o filho mais novo iria servir, o filho mais velho iria servir o filho mais novo. Não era comum isso, né? Jacó já tinha feito, né, enganou Esaú pelo direito de primogenitura, e Jacó também tinha o lado da mãe, que era com ele, né? Isaac era com Esaú, que era um homem caçador e tal, né, desbravador. Isaac gostava disso, né? E Jacó já era mais delicado, né? Era mais, inclusive até a sua própria pele demonstra isso, né? Jacó é um homem delicado, um homem enganador, um homem perspicaz, né? Muito característico da identidade da mãe, né? E a gente vê toda essa trama de Rebeca, mas Rebeca articulando para o filho que ela gostava, né? Para o filho que ela queria de fato ver a bênção de Isaac sendo derramada. O que Isaac estava fazendo naquele momento era repassando a bênção, né? O manto, né? Vamos dizer assim, daquilo que o Senhor tinha comissionado ele. Agora Jacó iria, né? No caso teria que ser Esaú, mas não foi. Jacó, né? Continuando tudo isso. Tanto que quando nós vemos a bênção em toda a trama e no final a bênção, nós vemos Isaac derramando uma estrutura de governo sobre a vida de Jacó, né, que ele reinaria sobre todos, que o vale e a terra daria, né, que ele seria bendito e que ele ia abençoar, né. Então nós vemos que realmente era uma bênção, a última, né, aquilo que realmente, porque Isaac estava sentindo isso, que ele iria desfalecer e que ele precisava, né, derramar a promessa do Senhor sobre a vida do seu filho primogênito, de fato, né? Mas aqui nós vemos novamente Jacó e Rebeca vencendo essa guerra, né? Vencendo, né? Nem guerra não, vencendo, enganando de fato e conseguindo isso. E Esaú recebendo uma bênção totalmente diferente, né? Porque é algo muito sério, né? Aquilo que Isaac estava fazendo com Esaú e Jacó era algo que determinaria o destino de nações, né? O destino de uma nação era a base, então era algo muito sério. Era 2 nações, uma nação sendo criada, formada, e agora a partir do momento consequência de outra nação como inimigo,
né, através de Esaú. E nós vemos Esaú, né, já pelo fato, né, bradando e culpando Jacó, de fato, né, alguém de nós aqui, né, que perdesse essa bênção, ficaria muito chateado, né, muito, para você ter uma trama de filme, né, se der, dar uns 2, 3 filmes aqui, brincando, tranquilo, né, mas realmente, né, há uma trama porque Esaú é enganado 2 vezes pelo seu próprio irmão, e a trama de Rebeca vendo isso de novo, né, através da vida de Jacó, né, porque ela temia justamente a morte dos 2 filhos. Ela temia a não continuidade da promessa do Senhor. Então, ela tenta faz, né, com que Jacó tenha esse retorno à casa do seu irmão, e até que se passe aqui até no capítulo 27 a ira de Esaú, né? Então, é isso. O que a gente pode... Alguém quer comentar, acrescentar? Pastor Ailton. Eu quero falar só em questão do que Jacó ele comprou a primogenitura, né, com o guisado que ele fez, só que ele já aproveitou, né, a oportunidade da sua mãe também, que ajudou ele a receber as bênçãos, né, de seu pai, né. Então, ele, de certa forma, ele pensou só na primogenitura, né, mas a questão das bênçãos já foi também uma ajuda de sua mãe, né. Isso aí gerou uma revolta, né? E seu pai, como você falou, ele conhecia os 2 filhos, porém a palavra vai dizer que ele já estava de idade e eu acho que não estava muito bom da visão, né? Mas ele ouviu a voz de um, porém, né? Ele viu, conferiu os pelos, tocou nele e viu que ele era igual ao outro filho, né? E abençoou, aproveitou e recebeu essa bênção, né? Então, no momento que Esaú fez aquela troca do guisado e tudo, ele não pensou nisso, né? Porque se ele tivesse pensado, ele não tinha aceitado, né? Isso aí gerou uma consequência depois, né? Até então de dar uma revolta em seu coração, né? De ele tentar até pensar em seu coração de matar seu irmão, né? Mas, de certa forma, Jacó recebeu essa bênção, né? Para ele foi assim, foi abençoado de certa forma, não com seu pai querendo, né? Mas ele foi abençoado, né? Nós vemos, bem comentado, pastor, nós vemos que justamente esse ponto que o pastor falou, mesmo a bênção, ela não sendo de uma forma correta do ponto de vista moral, mas Deus, ele ainda usa a situação para cumprir o seu propósito, né? Tem as consequências? Tem. Jacó, a partir desse momento, passa a ser perseguido por Esaú, né? Teve a consequência para sua mãe? Teve, ué. Teve uma trama familiar que eu acho que nenhuma mãe quer passar, né? De ver 2 filhos a ponto de matar um ao outro, né? Então, mas Deus é soberano. E, embora as consequências, Deus utilizou disso para cumprir o seu propósito, né? Aquele famoso Deus transforma, né, maldições e as falhas humanas em bênção é aqui. Quando Jacó, toda essa trama familiar, propôs, mesmo num contexto familiar, moral totalmente distorcido, mas Deus revertiu isso, né? E realmente concluiu o seu propósito, e a gente vai ver mais adiante, né, a respeito das consequências, a respeito também dos planos de Deus, inclusive para a multiplicação e continuidade do propósito de toda a nação e a promessa de Abraão e Isaac.
Amém? Glória a Deus, aleluia. Queria convidar quem para orar por nós. Eu voto na Érica. Eu tava sentindo que era eu. Ora por nós, velho. Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor, por mais essa noite de estudo. Como é bom, Senhor, ouvir a Tua palavra e compreender, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor. E nós te damos graças porque nós sabemos que o Senhor é conosco, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, a viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor possa vir nos abençoando e cuidando, Senhor, em cada detalhe, Deus. Nós te damos graças, Senhor, a cada um que está nesse grupo de estudo. Graças nós te damos àqueles que vão entrar, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por cada aprendizado, Senhor. E que nós possamos, Senhor, estar sempre nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã.